Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Para quem ainda não sabe, eu já estou no YouTube, a Ecológica já tem um canal de YouTube, portanto já podem ver as nossas carinhas larocas enquanto estamos aqui a ter estas conversas. E para além de ter o podcast neste canal, tem também os teasers de todos os cursos que estão na plataforma ecologica.com e tem também lá algumas surpresas, uma entrevista especial com o Ricardo Pinhão, uma aula gratuita de yoga com uma saudação ao sol, portanto espreitem o canal de YouTube, não só para o podcast, mas também para todas estas coisas. E subscrevam, claro, subscrevam. E aproveito também para dizer, para subscrever à newsletter na plataforma ecologica.com, porque assim podem receber todas as novidades em primeira mão, recebem o podcast assim que sai, recebem também as informações sobre os retiros e sobre as várias coisas que eu ando a organizar e a criar, as informações sobre os cursos, os códigos promocionais e uma série de outros conteúdos. E se quiserem ver o podcast no site, por baixo estão também alguns links com as informações das coisas que falamos aqui durante estas conversas, portanto espreitem também o podcast na página se quiserem saber mais sobre os temas que falamos aqui. Portanto, subscreva a newsletter, é isto. A minha convidada de hoje é a Rita Tapadinhas. Rita Tapadinhas é autora do Plant a Choice, através do qual pretende transmitir temas relacionados com a sustentabilidade ambiental de uma forma simples e prática, passando pela redução de desperdício, economia circular, alimentação, educação ambiental e consumo consciente. O Plant a Choice foca-se em mostrar como podemos tornar os nossos hábitos diários mais ecológicos e sustentáveis. Licenciada em Gestão e com um mestrado na mesma área, Rita iniciou a sua carreira como consultora estratégica na Boston Consulting Group, estando desde 2020 dedicada ao Plant a Choice e a trabalhar como assistente convidada na faculdade onde se formou. Olá, Rita. Olá, Vera, obrigada pelo convite. Muito obrigada por estares aqui hoje, obrigada por aceitares este convite e por podermos estar aqui a falar sobre sustentabilidade e ecologia e estes temas tão importantes e poderes desmistificar aqui algumas coisas. Eu já te vou fazer aqui algumas perguntas que eu acho que é mesmo importante partilhar aqui informação sobre alguns temas relacionados com a sustentabilidade. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para ti tem a ver com a escolha do teu nome, não é? Do nome do teu projeto, que se chama Plant a Choice, e por isso queria te perguntar qual foi a primeira escolha que tu plantaste. Sim, então, eu acho que desde sempre que fui habituada a ter alguns cuidados básicos de reciclar, de não desperdiçar comida, de poupar água, eu posso dizer que essas talvez tenham sido assim as primeiras escolhas, embora quase que foram plantadas por mim, não é? Porque os meus pais foram me ensinando essas coisas, e depois à medida que fui estando um bocadinho mais alerta para estes temas das alterações climáticas, da sustentabilidade, acho que assim a primeira escolha que eu plantei foi mais mudar a minha forma de olhar para as coisas à minha volta, para os objetos, para os recursos à minha volta e tentar olhar sempre numa ótica de redução do desperdício e de valorização daquilo que existe. Isso depois foi-se traduzindo na forma como eu tento reduzir o desperdício alimentar ou criar coisas que eu preciso no meu dia-a-dia a partir de outra coisa que já existe e que até possa ser considerada desperdício. Eu acho que isso foi a primeira escolha e das escolhas mais importantes que eu plantei, porque depois traduziu-se numa série de coisas diferentes que eu faço na minha vida, que mudaram a forma como eu vivo. É importante nutrir e regar essas escolhas? Sim, é importante relembrarmos porque é que nós estamos a fazer. Às vezes não é... Às vezes ter este estilo de vida em que nós pomos também importância no nosso impacto ambiental, às vezes não é sempre confortável, e se nós formos relembrando porque é que estamos a fazer isto, estamos a nutrir essas escolhas e a dar-lhes significado, e é mais fácil de continuarmos a fazer. Claro que não é tudo difícil, e há coisas que agora para mim são muito naturais e que me fazem muito mais feliz até, mas é importante nós irmos relembrando porque é que estamos a fazer isto também. Ainda usas papel higiênico?
Eu aprendi isto porque, pronto, a Bea Johnson, Sim. para quem não sabe, é assim a grande guru do zero desperdício, não é? Do desperdício zero, e ela fez uma vez aquele trabalho que ela no final do ano tinha tipo um frasquinho deste tamanho assim mínimo e era todo o lixo que ela tinha produzido durante um ano, e assim, tipo, loucura. Ela nem papel higiênico usava, não é? Pois, sim. Portanto, tinha a torneirinha, regava, rega, olha cá está, rega a sua escolha, rega a sua escolha, e portanto limpava só com água e cada membro da família tinha uma toalhinha, portanto aquela família nem sequer papel higiênico. Mas estás a trabalhar nesse sentido? Sim, eu tenho o meu saquinho com os paninhos e vou tentando, mas é daquelas escolhas que eu ainda não plantei totalmente, ou que ainda não germinou totalmente. Porque pronto, é daquelas coisas que é um hábito que nós crescemos a fazer de uma certa forma e que até há quem diga que é mais higiênico com o chuveirinho. E eu tenho o meu saquinho com os paninhos, tenho o chuveirinho. Eu por acaso tenho um chuveirinho em casa desses, mas... Eu comprei daqueles que nós apertamos e sai, não sim, tem sim, exatamente, é desses, mas pronto, agora se calhar vamos aqui para outro tema, para não entrarmos logo a abrir, né? Na casa de banho e nas nossas partes íntimas. Bom, nós estávamos a falar aqui das alterações climáticas e acho que há pessoas que ainda não levam muito a sério esta história das alterações climáticas e que acham que é mito. Podes falar aqui um bocadinho sobre isso? Sim, eu acho que nós neste momento já estamos numa fase em que já não faz sentido nenhum dizermos mito, quando mais de 95% dos cientistas estão de acordo que as alterações climáticas existem e têm mão do ser humano. Por isso, nós dizermos que não acreditamos, acho que é um bocado mais não estarmos suficientemente informados, que é ok, não é? Nós precisamos de ter acesso à informação, mas neste momento, se tivermos acesso à informação, já não faz muito sentido dizermos que não acreditamos nas alterações climáticas. E nós começamos já a ver um bocado reflexos das alterações climáticas a acontecer, por exemplo, agora estas ondas de calor que nós estamos a viver e que pode acontecer uma vez por ano ou 2 vezes por ano de forma natural, mas esta frequência já não é natural, já é um resultado disso, ou a seca, estes períodos de seca mais prolongados, ou períodos de chuvas mais intensas que nós temos visto pela Europa acontecer e na Ásia também. Isso já é um reflexo que nós conseguimos ver no nosso dia-a-dia das alterações climáticas, e à medida que as coisas forem avançando e se nós não tomarmos ações drásticas a nível sistémico transversal, nós vamos começar a ver cada vez mais esses reflexos e a senti-los no nosso dia-a-dia. Quais são as ações que nós podemos ter para melhorar tudo isso, para conseguirmos contribuir ou reduzir um bocadinho aqui o impacto das alterações climáticas? Sim, eu acho que o nosso papel enquanto pessoas individuais se divide um bocadinho em duas partes. Há a parte de nós mudarmos a nossa forma de estar, que é importante e que vai ter impacto. Claro que é sempre um impacto mais reduzido, mas se eu escolher fechar a torneira enquanto estou a lavar os dentes, é essa água que eu vou poupar, que pode servir para beber amanhã ou para regar cultivos que é necessário existir para a nossa alimentação. Também é uma das áreas que está ameaçada pelas alterações climáticas, mesmo a nossa capacidade de produzirmos alimento para todos. Por acaso tenho uma pergunta para ti em relação a isso, em relação à alimentação, porque isso foi uma das razões que me fez plantar a escolha de mudar de alimentação, não é? Que entretanto, primeiro deixei de comer só carne, ainda comia peixe e lácteos, depois deixei mesmo totalmente qualquer produto de origem animal. Agora voltei a comer assim de vez em quando, porque as minhas motivações para esta escolha alimentar é a sustentabilidade e a saúde também. Agora, muitas vezes, imagina, eu estive a fazer um programa e que andava à volta de Portugal, e quando estás em Trás-os-Montes, ser vegan às vezes não é muito fácil. E às vezes, e cheguei a um ponto em que não estava a ser saudável para mim a minha escolha enquanto vegan, e chegou a um ponto que eu disse, faça-me uma omelete, por favor, porque uma omelete vai ser mais saudável, e se eu tiver a consumir certo tipo de alimento, se eu reduzir esse consumo, já estou a ter um bom impacto ambiental, portanto está tudo bem. Mas há pessoas que dizem que se o mundo inteiro fosse vegan, que também não era sustentável. Qual é a tua opinião em relação a isso? É assim, uma alimentação de origem vegetal tem várias vantagens do ponto de vista da pegada hídrica, das emissões de gases de efeito de estufa, da utilização de solo, ou seja, aquela necessidade, por exemplo, de desflorestação, e nós íamos buscar alimento à fonte, não é? Porque a carne que nós comemos, o peixe que nós comemos foram alimentados previamente também com esses alimentos de origem vegetal,
pode ser mais eficiente. Mas não é necessário nós tornarmos todos vegan. Houve uma comissão aí de Lancet, eu acho que foi em 2020, que fizeram um estudo, 2020 ou 2021, em que estiveram a analisar como é que nós podíamos alimentar toda a população global em 2050, mais ou menos 10 mil milhões de pessoas, de forma saudável e sustentável, e a conclusão a que chegaram, assim, as grandes, pronto, aquilo depois tinha mais conclusões, mas era que a nível global nós tínhamos de reduzir para menos de metade o consumo de carnes vermelhas e açúcares e duplicar o consumo de vegetais, ou seja, não é, isto é um dos exemplos, não é necessário nós tornarmos todos vegan e, por exemplo, os animais de gado também são necessários para a saúde dos solos. Agora, o modo como nós fazemos esta produção intensiva já não é assim muito saudável para ninguém. Isso é interessante, por acaso isso foi uma das conversas que eu tive com a Luísa da Quinta do Barneiro, que me disse que enquanto agricultora não conseguia compreender a opção vegan porque sabe que os animais são necessários. Sim, os animais são necessários e por isso se nós comêssemos carne de vez em quando porque estamos a consumir esses animais que servem como parte de um ecossistema, então faz sentido do ponto de vista da sustentabilidade. Depois há todas as outras questões, que também estão dentro do veganismo, mas aqui desta parte ambiental, se nós comermos carne de vez em quando, ou peixe, e for produzido de uma forma sustentável e de forma a contribuir para os ecossistemas, então sim, nós não temos de nos tornar todos vegan, tal como nós não temos todos de produzir só o frasquinho de lixo e lavar o rabo com água em vez de papel higiênico. Podemos ainda usar papel higiênico, podemos optar por papel higiênico reciclado, portanto também é uma boa opção. Mas aqui ainda, quanto à alimentação, queria muito falar contigo sobre a soja, porque acho que isto há muita polémica à volta da soja, não é? Porque as produções em massa de soja também não são saudáveis para os solos e para as florestas, mas queria-te perguntar como é que podemos consumir de forma consciente. E pergunto isto porque no outro dia fui a um restaurante vegan, onde eu costumo ir imensas vezes, e eles alteraram o menu todo e tiraram o tofu e tiraram os abacates, e eu cheguei lá e disse, mas havia um prato de tofu que eu adorava lá, aliás fui com o meu filho e eles fazem um tofu mexido, que é tipo uns ovos mexidos de tofu, e eu ia com aquela fisgada, tipo, vou pedir um tofu mexido para o Mateus, cheguei lá e já não estava. Eu, então, mas tiraram. Eles, sim, nós tirámos por causa do impacto ambiental, então não queremos mais ter tofu no menu, nem abacates. Eu, está bem, mas quer dizer, podemos consumir tofu, podemos comprar tofu e soja de uma forma consciente, se for produzido de uma forma consciente, pronto. Eu, se calhar, também dentro daquilo que eu sei, não é? Porque depois no menu havia edamames, não é? Então eu fiquei tipo, então, mas os edamames não vêm da Ásia, então o impacto ambiental dos edamames, não sei, se calhar são produzidos cá, olha, não sei. Mas em relação à soja, gostava que falasse um bocadinho sobre isto. Sim, as monoculturas, essa produção em massa de um tipo de cultivo de forma exclusiva numa área, num terreno, nunca são sustentáveis independentemente do cultivo que seja, e nós temos isso para todo o tipo de alimento, porque isso não é exclusivo da soja. Aqui a soja está também várias vezes associada à desflorestação. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem que não consomem soja por causa também disso. Agora, uma grande parte da soja é utilizada, mais de 50% em valor, eu acho que é em quantidade mesmo, em quilos, é utilizada para alimentar, para produzir rações para animais de gado e para a aquacultura. Ou seja, esse estímulo para a produção exacerbada de soja vem da produção de animais para a nossa alimentação. Por isso, não é não é nós comermos a soja em si. Sim. Aliás, porque a soja que é produzida para nós não é a mesma que é produzida para os animais. É uma porcentagem mais pequena, por acaso não sei de cor, se calhar em... Tu fizeste um post sobre isso, tu tens os valores certinhos. Eu tenho os valores em post, não sei de cor, 20 e tal, 30%, mais ou menos, diria, eu acho, porque para os animais é mais 50%. Da soja é para consumo humano. E depois há outra questão que é, os animais são pouco produtivos a transformar, por exemplo, as proteínas que consomem em proteínas na sua carne para nós depois nos alimentarmos, porque eles também precisam de respirar, de viver, de correr e gastam energia a fazer isso. E então, 50 gramas de proteína que sejam ingeridas por uma vaca não se vão transformar em 50 gramas de proteína na sua carne. Claro que a carne também tem outros nutrientes e quando nós fazemos esta transição para uma alimentação mais de base vegetal, faz sentido nós também sabermos como é que estamos a fazer, tal como com qualquer alimentação.
mas nós percebemos onde é que podemos ir buscar todo o tipo de nutrientes. Mas esta conversão nem sequer é muito eficiente nos animais. Por isso nós fomos buscar a proteína, neste caso à fonte, vai ser mais eficiente do que fazermos com que ela passe por este processo de transformação em carne e depois Portanto, é mais saudável e sustentável consumir soja diretamente, tofu, tempê, os teriyakis, os misos, isso tudo, do que... Sim, por aquilo que eu pesquisei, sim. Por aquilo que tu pesquisaste, sim. Isto é muito interessante porque há tanta polémica aqui à volta da soja, não é? Que eu acho importante dizer isto. E depois também perceber o que é saudável ou não. Porque as pessoas dizem, não, ok, mas a soja... Não, imagina, tu dizes, agora tenho uma alimentação à base vegetal. Agora como iogurtes de soja. Mas o iogurte de soja não é nada saudável. Tipo, é uma coisa... Porque é altamente processado. E então é importante dizer também os fermentados da soja são muito mais saudáveis, como o tempê, porque o tempê é como se fosse a fase antes do tofu, não é? Tanto quando compramos tempê, tem aqueles granulozinhos de soja e o tofu é um bocadinho mais processado. Portanto, quanto menos for, mais saudável vai ser para nós, não é? É assim, esta parte da nutrição eu não sou especialista, por isso não sei muito bem. Mas sei é que uma alimentação vegetariana não é sinónimo de uma alimentação saudável. Tanto porque batatas fritas são... Eu adoro batatas fritas, adoro. Saudável. Sim. Como que... Ainda compras pacotes de batatas fritas? Há umas que eu às vezes compro, umas específicas que eu adoro. Também. Há umas, de vez em quando, uma viagem grande, paras numa brasileira e pensas, não, mas é que isto... Por acaso, o pacote de batatas fritas pode ser reciclado? Eu acho que sim. Eu ponho no ecoponto amarelo. Mas nós depois também conseguimos ver esses símbolos nas embalagens. Depende, se calhar pode haver alguma que não seja. Mas podemos ver aqueles símbolos e lá nós conseguimos perceber se é no ecoponto, que neste caso é amarelo. Mas tem sempre uns símbolozinhos, ecoponto amarelo, ecoponto azul, ecoponto verde, que nós podemos ver onde é que podemos encaminhar. Mas eu acho que na grande maioria, quer dizer, se calhar há aquelas em canudos, não sei, já não comprar há muito tempo. Exato. Mas em geral, nós conseguimos sempre ver essa informação. Porque quando os materiais são misturados, isto também é importante, não podem ser reciclados. É como esta questão que eu acho que agora também estamos aqui com outro desafio, que é as embalagens de takeaway. Hoje em dia tu vais, é compostável. É compostável, calma, é compostável num compostor industrial. Pois. Tu não podes compostar aquilo em casa. Portanto, acaba por ser menos ecológico tu teres uma embalagem de takeaway de cartão, porque para já se o cartão estiver com gordura, também já não podes fazer nada com ele, já não podes reciclá-lo. Normalmente essas embalagens são misturadas, têm uma pequena película de plástico, portanto acabam por ter que ir para o lixo normal. E aquelas que dizem são compostáveis, não podem ser compostadas em casa, portanto acabam também por ir para o lixo normal. Sim, esta fase do descarte não é mais sustentável e, por exemplo, uma caixa de plástico nós podemos continuar a reutilizar durante mais tempo e depois reciclar. Eu tenho várias caixas dessas que utilizo como vasos para fazer as minhas experiências de plantas em casa. Claro. E depois, eventualmente, posso reciclar. Por isso, nesta fase do descarte, sim, não é melhor, tal como o papel puro ou as palhinhas de papel, ou seja, não é melhor do que o plástico. Claro. Melhor mesmo é não usar palhinha. Por acaso há uma coisa interessante que é, as palhinhas foram criadas, e assim, não podemos ser contra as palhinhas, porque as palhinhas foram criadas com uma função específica. Porque quando uma pessoa está no hospital, acamada, ou quando não consegue engolir, a palhinha foi criada para isto, para poderes consumir e alimentar-te através de uma palhinha. Está tudo certo. Portanto, a questão é ser usado num contexto errado, não é? Tu estás a usar, que hoje em dia agora estão a ser completamente retiradas do mercado e não sei o quê, mas também estão a ser feitas palhinhas de papel que... Sim. Que em termos da produção ainda são piores. Para quê? Eu lembro-me, e isto eu lembro-me quando o Mateus era pequenino, e às vezes há muito esta tendência de as crianças vamos dar coisinha com a palhinha. Para quê? Eu ensinei o Mateus a beber de copo. Ensinei-o a beber de copo logo desde muito pequenino. Tipo, podia-se entornar todo, podia não sei o quê, mas para quê? Aquela coisa dos pacotinhos com a palhinha era uma coisa que fazia imensa confusão. É tipo, não bebas da palhinha, bebes do copo. Sim, é daquelas coisas que num contexto normal são desnecessárias. Eu na altura, quando comecei a preocupar-me com isto, arranjei umas palhinhas de inox porque senti que... Olha, eu também, mas uma vez não sabes o que é que me aconteceu, eu tenho umas palhinhas de inox. Uma vez estava a fazer uma viagem de comboio com o Mateus e levava uma sopa num termo
Bem, eu veio de paninha de inox, só que queimou, estás a ver? E eu assim, eu não acredito que acabei de fazer isso, assim, não acredito, paninha de inox na sopa no termo, não, tipo, não façam isto em casa, por favor, porque isto queima e pode ser perigoso também. Olha, estávamos a falar há bocado das alterações climáticas, queria-te só perguntar se tens algumas referências, sites onde possamos fazer pesquisa fidedigna sobre isto, porque às vezes não sabemos também por onde começar esta pesquisa, porque foi assim que tu começaste, por isto, não é? Pela tua pesquisa. Sim. Eu tento, por exemplo, ver várias vezes sites da Organização das Nações Unidas que têm depois vários ramos, várias informações, por exemplo, tem a Food and Agriculture Organization que tem muita informação sobre esta parte da alimentação. Também várias vezes vou ver os sites da NASA para ver coisas relacionadas com alterações climáticas e emissão de gases de efeito de estufa. E tu fizeste um post ótimo sobre o planeta B, sim. em que a hipótese, tipo, dá para acabar com este planeta e irmos todos viver para outro planeta? Vamos lá pensar, então, a construção de naves para irmos todos para outro planeta. Sim, porque eu andava a ouvir essas teorias de que não, é muito importante nós andarmos a explorar o espaço porque as alterações climáticas vão fazer com que seja impossível vivermos cá e temos de ir todos para fora. E depois eu fui tentar perceber, ok, mas isso é viável? E pelo que eu estive a estudar, não, para nós nem para as próximas gerações. A própria NASA diz isso. É o desafio de transportar as pessoas até lá, de criar as condições lá. É impossível nós termos isso como esperança para nós e para as próximas gerações, e as alterações climáticas já se estão a fazer notar e vão ser cada vez piores para as próximas gerações. Por isso eu acredito que se nós não fizermos nada, quando nós talvez tivéssemos o conhecimento para ir para outro planeta ou criar uma estrutura artificial, nós já não vamos existir. Pois. Por isso eu acho que nós temos mesmo de resolver o problema aqui. E sim, fiz esse post um bocado também para perceber e para conseguir depois falar sobre isto a outras pessoas, porque ter tudo estruturado para perceber e para conseguir comunicar isso. Não se fala nessa hipótese. Não... Portanto, não é viável, não há planeta B, vamos mesmo é cuidar do nosso planeta, não é? Sim. Portanto, e tu começaste a fazer essa pesquisa, não é? Tu lembras-te assim da primeira atitude mais eco que tiveste? Ou por onde é que as pessoas podem começar? Porque às vezes as pessoas querem começar e não sabem bem qual o primeiro passo. Sim. Eu acho que vai sempre depender de pessoa para pessoa, porque uma coisa que pode ser fácil para mim pode não ser assim tão fácil para alguém. Mas eu diria que a redução do desperdício alimentar é das coisas mais importantes e mais fáceis e que está ao alcance da maioria das pessoas, e pode ser tão simples quanto aprendermos a aproveitar as refeições de uma refeição para a outra, aproveitar os restos de uma refeição para a outra, e que ainda acontece não se fazer. Isso é a coisa mais simples possível. E planear, saberes as refeições, comprar em quantidades. Sim, principalmente alimentos perecíveis, não comprar em excesso, e conservá-los da melhor forma. Por exemplo, eu comecei a fazer com todos os vegetais. É assim, existe depois uma série de regras para cada tipo de vegetal e nós temos de decorá-las para conservar bem em casa. Eu normalmente tento sempre enrolar num pano úmido, no frigorífico, pôr na gaveta de baixo, com espinafres, alfaces, couves, aromáticas, essas coisas, e duram muito, muito tempo. Isso é uma boa dica. Como é que é? Tu pões um pano úmido? Sim, um pano não encharcado, mas úmido, e enrolo. Enrolas as ervinhas? Sim, e ponho na gaveta de baixo do frigorífico. Isso é uma grande dica. Pois que ainda por cima vem em papel, ou costumam vir aí, quer dizer, eu faço as compras no mercado biológico e levo os meus saquinhos de pano e normalmente ponho tudo. Mas isso é uma boa dica, porque de facto acabo por não desperdiçar, porque as minhas californianas ficam muito contentes, as minhas minhoquinhas da compostagem ficam muito, muito contentes com isso. Mas sim, mas isso é uma ótima dica mesmo. É mesmo boa dica. Por acaso, quando eu entrevistei a Eunice Maia da Maria Granel, e estávamos a falar sobre essa. Imagina, vais a um restaurante, sobra comida e tu pedes uma embalagem para levar para casa e dão-te uma embalagem que, olha, por exemplo, estas supostamente compostáveis, mas que depois a nível de descarte vai ser péssimo. E tu pensas, não, eu não quero levar uma embalagem. E ela disse uma coisa muito interessante, que é, qual é a prioridade? A prioridade é o desperdício alimentar. Então, se calhar vais ter que fazer uma escolha. Se calhar mais vale ficares com algo que não vais conseguir descartar de uma forma tão consciente, mas não desperdiçar o alimento. Tal como esta questão das embalagens de takeaway, que às vezes pedir uma embalagem de plástico é mais consciente do que uma embalagem de cartão, não é? Uma que tu possas reutilizar várias vezes, é aquilo que estávamos a dizer. Portanto, mesmo nisto podemos fazer algumas escolhas. Claro que de vez em quando, imagina, às vezes eu peço chego a casa, vou a uma aplicação qualquer e
Não apetece cozinhar e não estou com paciência, mas posso fazer uma escolha do que é que eu vou pedir. Tento pedir, ok, uma coisa saudável, ok, mas este restaurante saudável vai-me dar uma caixa que eu não sei o que fazer com ela, ok. Mas tenho aqui um indiano que por acaso manda umas caixas de plástico e que eu sei que vou reutilizá-las não sei quantas vezes. E às vezes acabo por optar, ok, vou para o indiano que consigo que seja saudável, Sim, consigo pedir uma comida boa também para mim e nutritiva e vou optar pela embalagem de plástico. Portanto, às vezes é mesmo interessante também ter... trocas que nós temos que fazer, ou às vezes um restaurante esteja um bocadinho mais perto, que também não, as motas não fazem aquele caminho mais longo. Há uma série de fatores que não é só as embalagens. E nós... Isso é interessante também, pensar na distância do restaurante. Pois é. Isso é muito Sim, interessante. há muita coisa. E eu acho que é uma coisa muito fácil de comunicar, o zero desperdício, e muito importante comunicar. E nós depois vivemos um bocado à volta disso, mas há uma série de outros fatores importantes que nós devemos ter em conta. Esta parte da alimentação, a parte das emissões na produção, as certificações, ou às vezes, por exemplo, vamos ao supermercado e isto já me aconteceu, tipo, já não sei, acho que era rúcula embalada que estava a entrar, estava quase fora do prazo e que estava mais barata. E se calhar até faz sentido eu trazer esse plástico para casa, que depois vou reciclar, e que se ninguém trouxer aquilo para casa, amanhã vai ser lixo o plástico e a comida. A rúcula. Há aqui uma série de fatores que nós devemos ter em conta, e as embalagens é uma coisa importante e que é fácil de nós espalharmos a mensagem, a visual, mas há uma série de outras coisas. É como a questão dos sacos de papel. Sim, sim, sim. Os sacos de papel que nós achamos, não, sou super consciente, tenho um saco de papel. Então, um saco de papel para... como é que é? Para ter o mesmo nível de recurso e de gastos do que um saco de plástico, teria que ser reutilizado pelo menos 4 vezes para o impacto ambiental ser semelhante a um saco de plástico. Sim, de plástico acaba por ser o melhor se for para utilizar só uma vez. E mesmo os de algodão também têm de ser utilizados uma centena de vezes, e se for algodão orgânico ainda mais. Pronto, e aqui mais uma vez, não é a questão só do lixo, é a questão da utilização que nós fazemos. No caso dos sacos de algodão, faz sentido nós termos, porque a médio prazo nós vamos compensar a utilização, mas não faz sentido eu ter 27 sacos de algodão, porque aí já não vai ser sustentável, já estou a fazer um uso muito reduzido de cada saco. Pois é. Há uma série de coisas que nós devemos considerar. Olha, sabes que eu na brincadeira costumo usar uma expressão que é isso é bioagradável ou isso é biodesagradável. Em vez de dizer biodegradável, isso é bioagradável ou é biodesagradável. Portanto, ia perguntar, deitar resíduos biodegradáveis no lixo é agradável ou desagradável? É desagradável. Explica lá. Sim, há um bocado aquela... Agora comunica-se várias vezes, isto vem numa embalagem biodegradável, e as pessoas ficam descansadas porque podem pôr no lixo, tal como põem os restos de comida. Mas os resíduos biodegradáveis que vão para o lixo, se forem parar um aterro, vão acabar, por exemplo, a emitir metano, que é um gás com efeito de estufa 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono num horizonte de 100 anos, e se for num horizonte mais curto, que é a nossa perspectiva de vida, ainda é mais potente. Por isso, colocar resíduos biodegradáveis no lixo acaba por não ter grande vantagem. Agora, depois nós podemos fazer uma série de encaminhamentos diferentes. Se nós fizermos compostagem em casa e o resíduo biodegradável for compostável em casa, ótimo. Se conseguirmos fazer parte de um plano de compostagem municipal, que já existe pelo país alguns, e for compostável nesse tipo de modelo, também. Ou existem aplicações até de partilha de resíduos. Agora, o pior às vezes é quando os resíduos são biodegradáveis, mas só industrialmente. E aí, ou as marcas que os produzem se responsabilizam por receber de volta esses resíduos para depois lhes darem o correto encaminhamento, ou nós conseguimos arranjar alguma forma de os encaminhar, ou então acaba por, ao nível do descarte, não ser assim ideal. Pois, exatamente. Isso é... Olha, desagradável. Não, eu adoro dizer isto, o agradável e desagradável mesmo. Sim, porque, por exemplo, os restos de comida, mas por isso é que o desperdício alimentar é tão importante, porque quando pensamos no compostor, não é? E eu fiz aquela formação da Lisboa a compostar, qualquer pessoa pode fazer, é uma formação gratuita de 1 hora online, podem se inscrever, acho que existem várias câmaras do país, não é só na Câmara de Lisboa. Sim. Portanto, de certeza que se pesquisarem um bocadinho sobre isto, podem, ou aprendem e, se tiverem condições para isso em casa, dão-vos um compostor gratuitamente, ou têm acesso a ter uma chave para o compostor
da vossa zona, portanto isto é mesmo uma formação interessante. E eu tinha um desses compostores grandes, só que não estava a conseguir gerir, não estava a compostar como deve ser e não sei o quê, e depois acabou por ser vandalizado, fiquei com a tampa partida, portanto não consegui mesmo fazer. Mas optei pelo o compostor das minhocas. Agora, claro que eu também não posso dar qualquer coisa às minhocas. Para mim, sabes qual é o meu grande desafio mesmo? Limão, porque eu consumo imenso limão. Sim. E para mim, o que eu mais. O meu lixo, o meu desperdício hoje em dia é limão, casca de limão. Eu tenho casca de limão assim. Estou sempre a descartar casca de limão, porque não posso pôr no compostor porque é demasiado ácido. Não posso dar às minhocas. Ok, até podia fazer detergentes, chás e não sei o quê, mas vou sempre ficar com. Vai haver sempre demais, não é? Vai ser sempre haver demais. Sim, a compostagem com as minhocas tem essa desvantagem de haver alguns resíduos que não convém nós colocarmos. Existe outra que eu ainda não faço, mas eu quero começar a fazer, que é a bokashi, não sei se já ouviste falar. Eu ainda não faço, mas é feita, é assim numa caixinha pequenina, que até é fácil de nós termos numa cozinha pequenina, em que nós utilizamos micro-organismos para decomporem e para fermentarem os resíduos. E eles passam por uma primeira fermentação e depois nós temos de colocá-los em terra para acabarem a fermentação, que até pode ser colocá-los no compostor. E se não estou em erro, por exemplo, neste caso do limão, nós podemos colocar no compostor bokashi, fazer aquela primeira fermentação e depois passar para as minhocas, se não estou em erro. É? Sim, eu ainda não comecei a fazer, mas quero começar a fazer. Isto é espetacular! Sim. Bem, estás-me a dar uma grande novidade, as minhas californianas vão ficar Vou todas adorar. contentes. Nós já falámos, agora nós fizemos uma piada, já não sei se foi nesta, isto é assim, isto é a terceira vez que estamos a gravar, pronto, vou confessar que isto é a terceira vez que estamos a gravar, tivemos aqui uns erros técnicos, mas fizemos uma piada tão boa, eu vou repeti-la mesmo se for nesta. Foi, há dois tipos de pessoas, há aquelas pessoas que acham que as californianas são as madeixas loiras no cabelo e as outras pessoas, aquele tipo de pessoas que sabem que as californianas são as minhocas da compostagem, portanto, nós somos esse tipo de pessoas em que acreditamos em que sabemos que as californianas são aquelas minhocas que ficam gigantes, as minhocas, é incrível, eu fiquei impressionadíssima com aquilo, porque eu recebi as minhocas no correio, muito pequeninas. Depois porque elas reduzem, elas vêm, acho que elas estão, sei lá, 2 dias para chegar, eu lembro-me de ver isso. Super pequeninas. Reproduzem muito também ali naquele período de transporte. Não, e reproduzem-se que aquilo é uma loucura. Mas mesmo. elas sabem reproduzir-se até à escala em que é ideal para o espaço que têm. É? Sim. Lindo! Por cima as californianas são incríveis, inteligentes. Quem acha que as loiras são burras, isto é mentira, porque as californianas são incríveis. Eu, quando comecei, até estava nervosa quando abri a caixinha com as minhocas, porque metia-me impressão e agora eu tenho mesmo admiração. São seres incríveis e que nos ajudam muito a reduzir desperdício. Para mim aquilo é tão rápido, e dá para fazer mesmo em apartamento. Portanto, isto é também uma solução interessante para quem não tem um espaço exterior. Claro que exige um bocadinho de mais atenção e trabalho, mas se for bem feito também não tem cheiro e pode mesmo reduzir o desperdício. Aliás, até vos vou deixar aqui em baixo um link de uma empresa espetacular, foi onde eu comprei este compostor, que se chama Eco Growing, que é incrível, e eles fazem o trabalho, depois é lindo que os donos são super apaixonados pela compostagem, sabes? Então tu ligas e eles esclarecem tudo. Eu lembro-me quando estava a montar o compostor e eu ligar para eles, ajuda-me, por favor, eu não sei o que fazer, tipo, em chamada de vídeo, ele, não, agora faz assim, sabe? Pá, muito, muito fixe, portanto aconselho. Rita, muito obrigada, eu tinha aqui algumas dicas e conselhos que podias dar às pessoas que querem começar a ser mais sustentáveis, mas não sabem bem como. Mas eu acho que um bom conselho que posso dar é começar a seguir a tua página, a Planted Choice, que eu acho que tens várias. Aliás, hoje em dia também já há imensa informação. Portanto, onde é que te podemos encontrar? Sim, no Instagram em plant.a.choice, ou então procurando pelo meu nome, que é Rita Tapadinhas, também é um nome um bocadinho. Rita Tapadinhas. Tapadinhas. Podem me encontrar pelo Instagram. Também criei um canal do YouTube mesmo recentemente. Sério? Vídeos. Se calhar quando este episódio sair já tenho mais alguns. Ai, que bom, espetacular. Sim, também é com os mesmos nomes. Depois tenho o meu site, onde tenho assim tenho tudo, os conteúdos todos organizados, que é mais fácil de circular entre tudo. E pronto. E o site também é Planted Choice? É, plantedchoice.com. Exatamente. E tu tens também receitas, que é espetacular. Sim, no site tenho uma secção de receitas, todas em que o objetivo é aproveitar algum desperdício, uma parte de alimento que normalmente não é comida, ou sobras de alguma coisa, sobras de arroz, sobras de massa, cascas de abóbora, sementes de abóbora, coisas assim. Tenho outra secção que estou a começar também agora, que é de projetos de As sementes não podem ir para o compostor. É assim. Vamos lá ver. É assim, vamos lá ver. As sementes não podem ir. Dizem que não podem, mas o que é o pior que pode acontecer? As sementes germinarem. Exatamente. Eu ganho tudo. Quer dizer, as da abóbora eu consumo, então não. Pois. Mas sei lá, por exemplo, maçã.
se germinar, nós cortamos. E este abacate, tu plantaste um abacateiro que foi lindo, sim, e já tens tenho, o vídeo do abacateiro que é maravilhoso. Mas eu por acaso, imagina o caroço do abacate que é gigante. Sim, mas dá para fazer. Eu cortava em exato, bocadinhos, eu corto em bocadinhos e depois ponho no compostor assim pronto, para também não de repente ter uma minhoca com um abacateiro na sua barriga, também é capaz de não ser muito bom. Sim, porque parece que é uma coisinha de madeira, mas na verdade os caroços de abacate até são mais maleáveis, nós podemos abrir e cortar. Exatamente. Rita, muito obrigada. Tenho só a última pergunta para ti, que é qual é a tua ecológica de vida? Então, a minha ecológica de vida, que se calhar agora sai um bocadinho dentro desta área, quer dizer, pode estar dentro da sustentabilidade, mas é que bate sempre tudo certo, é uma coisa que eu sigo para a minha vida sempre e que eu comecei e se calhar nós podemos pensar nisto também na ótica da sustentabilidade, mas é as coisas que acontecem mesmo as más, podem e vêm sempre com um papel de nos transformar para uma coisa mais positiva. E aqui o Plant a Choice começou com uma operação que eu tive de fazer. E na altura foi uma coisa horrível pela qual eu passei e que agora eu sei que eu sou a pessoa que sou por causa disso e por isso bateu certo. E eu agora sempre, tudo o que não acontece exatamente como eu quero, ou coisas um bocado piores que acontecem, eu tento sempre pensar no que é que isto me pode trazer de bom e tenho a certeza que vai sempre trazer. Se calhar nós temos de pensar, ok, se calhar esta crise climática também bate certo e pode trazer alguma coisa à humanidade. Eu espero que sim, tem um bocado mais, às vezes à nossa escala de pessoa é mais fácil de conseguirmos tentar ver essas coisas, a uma escala global é mais difícil. Eu espero que sim, que também bata certo. Sinceramente, nesse aspecto eu tenho um bocado de dúvidas, mas talvez sim nos traga outra conexão uns com os outros e com a natureza. Mas é a ecológica que eu utilizo. Assim, e é linda, é uma ecológica de escolha mesmo, que é podermos escolher como é que nos relacionamos com os nossos desafios. Tu tiveste esse desafio grande da tua operação e teres ficado tanto tempo em recuperação e que te deu aqui uma transformação na tua vida, que foi criares o Plant a Choice, por isso, olha, parabéns por isso. Obrigada. E muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Até breve. Até breve.